Olá, hoje nós vamos variar um pouco, né? Em vez de usar um material manipulativo, nós vamos falar um pouco de uma coisa que intriga muita gente. Por que que a gente, para dividir uma fração, mantém a primeira fração e multiplica pela segunda invertida? Normalmente isso é ensinado no sexto ano, e quando o professor vai ensinar isso, diz assim: olha, quando chegar no sétimo ano, o professor vai te ensinar como é que você faz isso. Pensando naquela história da equação, passa para um lado, passa para o outro, e você vai entender que funciona. Então, o que que acontece? Chega no sétimo ano, o professor dá um exercício que tem que dividir frações, e o aluno divide direitinho e ele jamais explica, e ninguém explica, por que que a gente inverte. Nós vamos tentar mostrar um raciocínio bem interessante para isso. Vamos lá. Suponha que eu tenho aqui 6 dividido por 2. O resultado, todo mundo sabe, 3. Agora, o que que acontece quando eu multiplico aqui por 2 ambos os elementos? Tanto o dividendo quanto o divisor. O que acontece é que aqui fica 12 e aqui fica 4. Mas o resultado qual é? Também é 3. O que que acontece se eu pego esse valor e multiplico por 3? Aqui fica 36 e aqui fica 12. E o resultado também, depois da conta feita, é 3. Agora, o que que acontece se eu multiplico isso aqui por 4? 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 2 e 2, 14. E multiplico aqui por 4. O resultado também dá 3. Se eu multiplicar isso aqui pelo inverso do 4, quanto que vai dar aqui? Se eu multiplico pelo inverso do 4, dá 36. Multiplicar pelo inverso do 4 é o mesmo que dividir por 4. E aqui também, se eu multiplico pelo inverso do 4, dá 12. E eu volto a ter resultado 3. O que que a gente percebe então? Se eu multiplico ambos os elementos de uma divisão por um determinado número, não altera o resultado da divisão. Isso é que acontece, por exemplo, quando nós simplificamos frações. As pessoas não percebem que divisão e fração são duas maneiras diferentes de representar uma mesma conta, né? Essa notação aqui e a de fração é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Aqui eu multipliquei pelo 4, deu esses valores. Multipliquei pelo inverso do 4, eu voltei os valores anteriores. E um detalhe interessante é que eu posso pegar qualquer conta que eu faça, por exemplo, 3 dividido por 1. Isso dá 3. Então, se eu conseguir 1 no divisor, o resultado vai ser exatamente o dividendo. Então, o que que acontece? Eu vou usar essa ideia de multiplicar pelo inverso para poder fazer determinadas contas. E funciona, quer ver? Se eu pego aqui 12 dividido por 4, isso dá 3. Se eu multiplico aqui por 1/4, que é o inverso desse número, né? O inverso desse número aqui, ó. Se eu multiplico, aqui vai dar 3, dividido por 1, que é o 3, que é a situação que eu falei em cima. Então, quando eu tenho que dividir frações, por exemplo, 3/4 dividido por 2/5. Né? O que que eu vou fazer? Eu não sei quanto é isso, mas eu sei que se eu multiplicar pelo inverso de 2/5, né? Se eu multiplico isso aqui por 5 meios, né?
Aqui vai ficar assim, ó, 3/4 multiplicado por 5/2. E do lado de lá vai ficar 2/5 multiplicado por 5/2. Mas como esses números aqui são inversos, o resultado dessa conta aqui é 1. E o que sobra para mim? O que sobra é o do lado de cá, ou seja, a primeira fração multiplicada pela inversa da segunda. Simples, né? A gente pode explicar isso sem equação, né? Simplesmente fazendo esse trabalho. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, se inscreva, né? E não esqueça de deixar o seu gostei e de clicar naquele sininho para quando a gente fizer um outro vídeo, você receber um aviso de que tem novidade no canal. Um abraço para vocês e até, se Deus quiser.